TV Cultura Alternativa é a sua TV Cultura Alternativa, é onde você se vê. Cultura Alternativa, aqui é a sua TV, TV Cultura Alternativa, TV Cultura é onde você se vê, você manda aqui na pauta, a pauta é você. TV Cultura Alternativa, TV Cultura Alternativa é onde você se vê, a sua TV. TV Cultura é onde você se vê. TV Cultura Alternativa é a sua TV. Tá aí o que você queria. Tinha um cara no futebol que falava isso. Tá aí o que você queria. Chico Buarque de Holanda uma vez cancelou um show para ver um jogo do Fluminense. E eu tô rouco aqui de tanto gritar pelo meu querido amado Fluminense. Então, me perdoe se eu desafinar aqui alguma hora, essa coisa toda. Meu nome é Alan Hall, eu sou editor do Complexo de Comunicação Cultura Alternativa, que tem TV hospedada no YouTube, youtube.com/TV Cultura Alternativa. Tá tudo passando aqui nessa tarja azul. Vai estar tudo também na descrição do programa. Tem também nossas redes sociais, @cultura_alternativa no Instagram, facebook.com/portal Cultura Alternativa. E tem também o nosso portal de notícias, que é número 1. Vou apresentar logo ele para vocês aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Olha só. Cultura Alternativa existe há mais de 10 anos. Temos a página principal, turismo, geral, literatura, artes cênicas, artes plásticas e contato. Você digita Cultura Alternativa aqui no Google. Vamos digitar. São 223 milhões de resultados com essa expressão. A gente é número 1 com o portal de notícias, número 2 com o Instagram, número 3 com a TV e número 5 com o Facebook. Então, nós estamos bem, estamos bombando aí no Google. Deixa eu voltar aqui, né? Só para informar para você que eu estou com uma figura muito legal. Está aqui, ó. Vou botar de novo aqui. Henrique Celani. Então, vamos aproveitar e dedicar o programa para Gidu Saldanha, que tantos shows eu fiz com esse cabra legal, que foi quem indicou o Henrique. Tá? Então, deixa eu remover aqui, tirar aqui só esse compartilhamento de tela, porque senão fica dando alguns gaps. Gidu, muito obrigado, cara. Tá? Finalmente consegui bater papo com o Henrique Celani e vou logo informar para você, não sai do canal. Não sai do canal. Por quê? Eu cheguei e falei, Henrique, nossa conversa leve. Ó, queria informar, Nandi, que eu tenho poemas leves, que eu tenho poemas viscerais, que eu tenho poemas... Tá, deve ser um negócio terrível essa conversa, tô até com medo, vai ser um negócio bem legal, não sai do canal. Você que gosta dessas coisas, eu não sei o que vai acontecer. Deixa eu me apresentar logo, eu tenho quantos livros publicados, cara? Não sei mais. Eu acho que são 20 livros publicados, prefácio de Caetano Veloso, Rolando Boldrin. Eu tô há 40 anos nesse troço de fazer poesia, música, musiquei
50 poetas, tenho 50 CDs, Gidu foi um deles, que é uma figuraça, fizemos vários, um disco inteiro, onde eu musiquei tancas do Gidu. Então, estou a 1000 por hora nesse negócio de fazer arte e cultura. Vou colocar agora o Henrique, que vai se apresentar para você. Eu até falei antes com ele, olha que legal que vai ser esse bate-papo. Henrique, tem gente que não gosta de se apresentar. Ele fala, não, eu gosto. Tá? Eu vou me apresentar e tal. Então, vai ser um show esse programa. Você não pode deixar o canal. Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal e ative as notificações. Tá aí o Henrique na tela e eu vou informar para você que eu vou ficar aqui anotando no celular os temas que a gente vai conversar, porque tudo acontece aqui na hora ao vivo. Mas o primeiro tema é cada um se apresenta, eu já me apresentei, a palavra é sua, Henrique. Ô, Anand, prazer estar com você, cara. Boa tarde. É um prazer estar aqui na TV Cultura Alternativa, né? Agradecer a você e agradecer também ao Gidu, claro, porque o Gidu colocou a gente em contato e foi o Gidu uma pessoa fundamental na minha vida para eu começar a explorar os caminhos das humanidades, né? Das ciências relacionadas às humanidades, porque, não sei se você sabe, a minha formação original é em exatas, Anand. Eu fiz física na Universidade Federal de Juiz de Fora. Formei em 2018. Em 2010, eu trabalhei até 2012 como professor substituto no IFE de Minas Gerais, campus Congonhas. Congonhas é uma cidade depois de Conselheiro Lafayette, para quem vai para BH, né, pega a BR-040, à esquerda fica a cidade, lá tem os Profetas do Aleijadinho. Eu vivi 2 anos e meio naquela cidade, né? E em 2013 eu passei como professor efetivo para o Instituto Federal Fluminense, campus Cabo Frio, onde eu comecei a lecionar física. Em 2015, no final de 2014, eu conheci o Gidu. E, na época, o Gidu era professor de um curso de teatro do Teatro Municipal de Cabo Frio, chamado Oficena. E o Gidu me convidou para fazer parte do Oficena. E eu vivi, como aluno, a experiência teatral, né? Participei de espetáculos, a gente tinha as aulas. E essa experiência começou a abrir a minha cabeça, né? O mosquitinho da arte me picou. E eu comecei a ficar mais sensível a coisas relacionadas à arte. Eu trabalho com física até hoje. Hoje eu estou no Instituto do Sudeste de Minas, campus Santos Dumont. Santos Dumont é uma cidade que fica entre Juiz de Fora e Barbacena. Né? Hoje eu leciono física em Santos Dumont e leciono também filosofia. Eu tenho dupla formação, né? Sou formado em física e em filosofia. Eu dou aulas das duas disciplinas, né? Mas a arte entrou na minha vida de um jeito que ela não saiu mais. E isso é tudo culpa do Gidu. Perfeito. Olha só, pessoal, o primeiro tema que eu quero colocar, e eu queria que você escrevesse aí nos comentários. Tem um poeta, chama-se Jorge Amâncio, aqui em Brasília, ele é professor de física. Os meus professores de física, eu me lembro bem, eles eram assim, diferentes, cara. Eram uns caras assim, às vezes você achava até que ele era meio louco, assim, meio assim estranho e tal. E tem um sobrinho meu que disse assim, filosofia, tio, pra que esse troço? Filosofia, pra que esse troço? A física não, a gente vê... Eu tinha um amigo no Marista chamado Alexandre Dobal, e ele resolvia as questões da física como ninguém resolvia. Eu me lembro que eu era muito ruim em física, muito ruim, sabe? E ele era um gênio, ele fazia assim 2 questões, aí tirava 10, 10, 10, 10, 10, 10, e a gente fazia 70 e tirava 5, 6, 4, 3, era um negócio de louco. Então, a minha primeira questão, eu vou englobar numa palavra, mas eu vou te dar logo minha opinião. Todos os meus professores de física que eu tive, eles tinham um jeito meio louco, eles eram diferentes, eles não eram caras normais. Aí o Jorge Amâncio, não. O Jorge Amâncio é bem tranquilo,
Quando ele fala, a gente compreende tudo, é bem tranquilo. E essa questão do meu sobrinho, da filosofia para quê? Eu respondi para ele da seguinte forma: mas eu gosto de tentar entender a vida, de buscar caminhos para compreender a vida. Por isso eu acho filosofia fundamental. Ela, pô, tio, fundamental é grana. Grana e saúde. Filosofia, não. Então, eu vou passar a bola para nosso querido professor, mestre em física e filosofia. Tá? Henrique, eu queria a sua palavra sobre filosofia para quê e se todo professor de física é meio louco. Olha só, muita coisa para falar sobre esses dois temas, né? Tá bom. Eu já encontrei professores de física completamente excêntricos, né? Bem como professores de filosofia também. Infelizmente, no meu ensino médio, Anand, eu não tive filosofia nem sociologia, porque na época não era obrigatório por lei, né? Essa lei é recente. Se eu não me engano, o Anand é de 2008. Talvez pode ser um pouquinho antes. Mas quando eu fiz o ensino médio em 2000, 2001, 2002, eu não tive a oportunidade de ter professores de filosofia nem sociologia, né? O que foi uma pena. Agora, olha só, eu sou um professor de física que atua de maneiras diferentes em diferentes espaços dentro da escola. O que acontece? O Instituto Federal, ele tem uma peculiaridade, ele é verticalizado. Lá tem ensino médio integrado ao técnico, tem ensino técnico puro, tem graduação e tem pós-graduação. Então, na mesma escola, de manhã à noite, você dá aula para espaços diferentes. E aí, o que acontece? Eu me comporto de maneira diferente de acordo com o ambiente dentro da escola que eu estou, né? Por exemplo, eu não dou provas no ensino médio. Eu não dou provas. Eu acho prova uma coisa quase que medieval, né? Só falta falar prova de fogo. Agora, no concomitante noturno para pessoas adultas, eu dou prova. Então, eu me comporto de maneira diferente para lugares diferentes, né? Agora, eu trabalho muito com arte, né? Eu tento colocar arte dentro do meu ensino de filosofia, né? Eu estou fazendo uma pós agora em metodologia ativa e eu estou aplicando a chamada ABP com os meninos do médio. ABP é aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos. A metodologia ativa tira o professor daquele lugar de fala, o professor como o sol, os alunos como os sem luz, aqueles que vão receber a informação do professor. Não, o professor passa a ser um organizador, um provocador, e quem faz todo o trabalho, quem procura o conhecimento, quem constrói o conhecimento são os alunos. E a gente está vendo, a gente está fazendo essa experiência e tem dado muito certo, tem sido muito recompensador, sabe? E a gente está sempre mexendo com artes. Por exemplo, das perguntas problemas que eu estou trabalhando nesse trimestre são os instrumentos musicais. Vários alunos das 3 turmas que eu dou aula são instrumentistas. A gente está mexendo com canto também. Vários alunos cantam. Então, quando você traz um problema da vida concreta para esses alunos mexerem, um problema com o qual eles estão emocionalmente envolvidos, a educação, a aprendizagem se torna uma aprendizagem significativa, porque quando você ensina, isso na minha opinião, ensina apenas questão de lápis de papel para a pessoa fazer, para passar numa prova, num exame, então logo ela passa na prova, no exame, ela esquece. Aquilo não foi significativo para ela, né? Então, eu sou um cara muito preocupado com a aprendizagem significativa. Agora, vamos lá na sua pergunta da filosofia, né? A física é muito prática, a física produz tecnologia, né? A física tem uma dimensão pragmática, prática. A geladeira, o carro, a luz, o computador, a internet, o celular, são todos artefatos tecnológicos que são aplicações de descobertas da física, né? Com a filosofia não surge o mesmo. Quando você pergunta assim, qual é o sentido, para que filosofia? É a mesma coisa de perguntar qual é o sentido, para que felicidade. A felicidade é inútil, com ela não se faz nada. Ela não é meio para nenhum fim. Eu não estou feliz para... Depois da felicidade não tem nada. A felicidade é o fim último. Tudo é meio para a felicidade. A felicidade ela não é trampolim para nada, ela já é o estágio final. Eu penso que a filosofia é uma reflexão que se faz sobre as coisas, né? Por exemplo, uma reflexão que se faz sobre o consumo. Mas as pessoas não querem refletir sobre o consumo, porque as pessoas são ensinadas apenas a consumir. Uma reflexão que se faz sobre o comportamento, né? A ética e a moral. As pessoas só se comportam, né? Então, as pessoas não estão, igual seu sobrinho falou, que quer dinheiro, né? Para que dinheiro, né? Para que acumular dinheiro? Essa reflexão que se dá para além do fato puro é uma reflexão que se dá a poucas pessoas, porque as pessoas, na maioria
do número de pessoas, elas vivem no fato imediato puro, né? É uma vida sem reflexão. Eu não estou falando que está errado, mas Sócrates dizia que uma vida sem reflexão não valeria a pena ser vivida, né? E foi Sócrates que disse isso, então. Bacana. Olha, ontem eu fui a um evento e eu acho que não existe uma fala. O jornalista ele busca alguma coisa diferenciada no seu entrevistado. Eu acho que o Henrique Silani não deve ter conversado sobre isso ainda na internet. Eu fui a um evento onde o ministro da Educação do Butão falava sobre a felicidade como política pública. O evento foi no Senado, no Interleges. O Gustavo Arns, do Paraná, que é sobrinho do senador Arns, ele fez um congresso dias 4 e 5 de novembro sobre a felicidade. E eu descobri também que vários países no mundo criaram o Ministério da Solidão, pós-pandemia. E fiquei refletindo muito sobre essas questões. Na questão da felicidade como política pública, faz parte da Constituição do Butão isso, e o ministro que não agir, que não tiver as ações voltadas para a felicidade do povo do Butão, não recebe salário. Isso foi uma informação ontem que eu tive que eu achei bem interessante. Sabe? Deixa eu só concluir. Aí depois, sobre o Ministério da Solidão, eu ainda não fiz a pesquisa, mas eu tenho entrevistado muitas pessoas jovens que a primeira resposta que eles me dão é: sou depressivo, sou solitário, sou isso, sou aquilo. E aí eu tive 3 cânceres. E às vezes eu brinco assim e falo, sabe, como eu tive 3 cânceres, eu não tenho tempo para ser depressivo, nem triste, nem solitário. Eu vivo cada segundo da minha vida como se fosse o último. Como se fosse o último, sabe? Então eu queria uma reflexão do Henrique sobre a questão da felicidade como política pública e a questão do Ministério da Solidão. Aqui é muito legal conversar com você, porque você é daquele tipo de entrevistador que levanta a bola para o entrevistado cortar, né? Tipo assim, dá um belo saque, porque essas questões são questões muito atuais, né? Tanto da felicidade quanto da solidão. A gente vive tempos em que nunca se usou tanto remédio psiquiátrico. Eu acho que a felicidade como imposição é uma coisa impossível, né? Porque cada pessoa é feliz de um jeito diferente. Não tem como controlar isso. Controlar isso é controlar os corpos. E quando você controla os corpos, você tem algum tipo de ditadura, né? E felicidade e ditadura são inversamente proporcionais. Acho que a política pública que tem que ser feita para que as pessoas do país, os cidadãos, possam ser felizes, é dar liberdade para essas pessoas criarem. Dar crédito. Pode ser criar, estou falando criar do ponto de vista artístico, mas eu também estou falando criar do ponto de vista do empreendedorismo, sabe? A pessoa fazer uma padaria, a pessoa fazer uma floricultura, a pessoa fazer... Tipo assim, dar oportunidade para as pessoas terem uma essência e manifestarem essa essência publicamente, né? Pode ser um livro, pode ser um quadro, pode ser uma música, pode ser a arte, tá aí, a ciência, a pessoa fazer um mestrado, fazer um doutorado, ir para fora do país. Eu acho que o Estado tem que promover possibilidades, tem que promover renda para as pessoas, né? A desigualdade de renda é uma coisa que produz muita infelicidade, muita tristeza, sabe? E aqui no Brasil isso é um problema muito grave de desigualdade de renda. Eu acho que tem que ter igualdade de renda, igualdade de condições, igualdade de acesso, políticas públicas para acesso das comunidades periféricas. Eu acho que tem que ser isso, cara. E se você quiser felicidade, dá chance para a pessoa ser o que quiser. Eu tenho 3 pilares comigo, né, Anand? Conhece a ti mesmo. E o segundo é conhecendo a ti mesmo, torna-te quem tu és. A terceira, vida é sagrada. Mas pega esse segundo, né? A felicidade está, na minha opinião, tá, Anand? Quando cada pessoa está no caminho de se tornar o que se é. Né? E aí a pessoa pode ser preta, amarela, branca, pode ser da classe social, pode ser do lugar X, isso não importa. Ela tem que se ela está no caminho de se tornar, né, de maneira autêntica aquilo que ela é, né, de colocar para fora a sua identidade genuína, esse é um caminho para mim de felicidade. Então, uma política pública que promova a felicidade, na minha opinião, é uma política pública que promove as diferenças, que promove acesso dos periféricos, das comunidades minoritárias, e etc. Né? Por exemplo, Anand, eu falo muito de diversidade nas minhas aulas, né?
Quando que você vê que um bioma, por exemplo, a Mata Atlântica, quando esse bioma está saudável? Quando tem muita biodiversidade, muita planta, muito animal, animal que come capim, animal que come outro animal. Quando você tem uma relação intrincada, complexa entre essa rede de animais e plantas, aquele lugar está saudável. Numa sala de aula, numa cidade, num bairro, quando você vê que esse lugar está saudável, né, do ponto de vista cultural, quando ali tem diversidade. Então, uma política pública para promover felicidade, na minha opinião, é uma política pública voltada para a diversidade. Entende? Perfeito. Olha só, o senhor Thakur S. Paldiel, que é o ministro do Butão, ele coloca, parece que ele está falando aqui, o Henrique, ele tem uma similaridade muito grande. Olha só, primeiro pilar, igualdade. Segundo pilar, saúde e bem-estar do nosso planeta. Terceiro pilar é a cultura, a arquitetura, a arte. E quarto pilar é a boa governança, ou seja, verbas destinadas para que possa acontecer a felicidade de um povo. Então, eu achei muito interessante sua resposta, muito obrigado, e muito obrigado por abordar essa questão que vai ser talvez o diferencial dessa entrevista. Bom, eu estou anotando umas questões e eu publiquei vários livros de poemas, até que chegou um dia que eu notava que as pessoas compravam os meus livros e não liam. Aí eu falei, cara, eu vou parar de publicar esse troço, você está entendendo? Porque eu fazia um teste, você que está assistindo esse programa deve fazer esse teste. Eu falava, você leu o poema Existência? A pessoa li, não existe o poema no livro. E a pessoa geralmente dizia, li, gostei, adorei e tal. E eu vejo muito essa coisa nas minhas entrevistas nesse momento pandêmico e pós-pandemia. Os poetas da geração da pandemia, o Gidu, por exemplo, é um cara muito questionador, eu também sou, mas eles elogiam uns aos outros o tempo todo, só se elogiam. Você é lindo, seu poema é lindo, não sei o quê. Aí uma vez eu perguntei num grupo, vocês não fazem uma análise crítica, textual, do que vocês estão escrevendo? Porra, todo mundo me odiou. Você está entendendo? Ou seja, esse negócio de crítica tem nada a ver, tem que elogiar e pronto. Então eu parei de fazer livros de poemas, achei que estava cansativo e publico meus poemas no Instagram. E aí eu também notei o seguinte, que os textos, eu mando mensagens no WhatsApp de 4 linhas para minha mulher. Ela nunca lê as 4, e eu só mando o mais importante na 4ª linha. Aí ela disse, o que você queria dizer com esse WhatsApp? Eu falei, leia o WhatsApp. Aí ela lê. Aí eu comecei a escrever textos poéticos muito pequenos, muito pequenos. Um verso, 2, 3, no máximo 5, e publico no Instagram com imagens de fundo, porque eu notei que a imagem é muito importante. A minha pergunta para o Henrique seria o seguinte, livros de poemas, ele tem publicado, parece, e ele me mandou um em PDF aqui, sabe? E também, qual é a técnica que ele usa para escrever seus textos poéticos? Ele me sugeriu 3 temas filosóficos. Mas aí, como eu gosto de trocar ideia com a pessoa, eu não entendo patavina daqueles temas que ele me sugeriu. Eu acho muito interessante o que muita gente fala na internet. Todo mundo entende de tudo. Eu sou um cara que falo, não entendo disso, não entendo daquilo, não entendo daquilo. Aí eu não poderia argumentar. Agora, sobre a questão do livro de poemas, sim, sabe? E tem um outro item que ele me mandou, que eu vou depois verificar aqui. Então, eu queria que o Henrique falasse para mim por que ele publica livro de poemas que ele publicou, e sobre textos poéticos, se ele tem alguma técnica para escrever, ou se é tudo na emoção, enfim. Vamos lá, olha só, para quem está nos ouvindo agora, você pode baixar o PDF do livro, o livro se chama Poesia Queimada de Sal, é apenas um livro que eu publiquei até agora. Esse livro está no Ornitorrinco Bala, que é um site que hospeda e-books gratuitos, gerenciado pelo Gidu Saldanha, né? Então, eu penso muito assim em escrever para escolas. Eu não tenho a pretensão, né, de ganhar dinheiro com livro. Eu quero que o meu livro seja gratuito, que ele possa ser lido no celular, né? Que ele possa circular, qualquer professor de qualquer escola do Brasil possa utilizar, se gostar, se achar interessante, pegar um poema que quiser e trabalhar, né? Então, você entra no site Ornitorrinco Bala, tudo junto, aí bota uma barra e escreve assim, Poesia Queimada de Sal. É uma capa laranja com catavento,
a arte do ilustrador Yuri Vasconcelos, lá de Cabo Frio. Ele me cedeu essa arte de maneira gentil, eu estou aqui agradecendo ele. Olha só, eu sou adepto da chamada literatura de risco, Anand. Não sei se você conhece esse conceito. Não. Eu não vou te explicar de maneira teórica, eu vou te explicar de um jeito que você e o seu espectador possam entender. Por exemplo, eu quero escrever um romance, literatura de risco. Eu vou chutar aqui, tá, Anand? Sobre o tráfico na favela da Rocinha, por exemplo. Nem sei se tem, mas vamos supor que tenha. Muito bem, eu quero escrever um romance sobre o tráfico na favela da Rocinha. Adianta, Anand, eu assistir documentário sobre o tráfico? Adianta eu ler o noticiário policial? Adianta? Não, Anand. Eu tenho que morar 1 ano na favela da Rocinha, sem falar que eu sou escritor. Eu tenho que ser traficante. Eu tenho que viver essa experiência. E é de risco porque eu, inclusive, posso não sobreviver. Essa que é a sacada. E aí o que acontece? Sair desse espaço e aí sim escrever. Então, o que acontece com a literatura de risco? A literatura de risco é muito verdadeira porque ela escreve do chão da existência. Ela escreve de experiências que o próprio escritor experimentou. Um livro de literatura de risco, na minha opinião, é aquele Na Estrada, do Jack Kerouac, né? O cara mete o pé nos Estados Unidos, faz um trip, né? Roda os Estados Unidos inteiro, depois faz um rolo e começa a escrever igual maluco, né? Escreve 2, 3 noites, assim, sem dormir, 12 horas por dia, e escreve o livro dele inteiro. Por quê? Porque ele escreve baseado numa base de experiências concretas, né? Eu escrevi esse livro no ano de 2016, e o ano de 2016, vou colocar só 3 eventos: eleições municipais, o impeachment da Dilma e no Rio de Janeiro a Olimpíada. Foi um ano movimentadíssimo, foi o ano mais movimentado da minha vida, né? Da minha vida. Aconteceu muita coisa nesse ano. E aí o que eu fiz? Eu fiz um diário poético, né? Os poemas estão todos datados. Tem poemas de fevereiro a novembro. Foram todos escritos em 2016, todos escritos em Cabo Frio, e eu faço uma pequena resenha antes de cada poema, e essas resenhas foram escritas em 2021 em Juiz de Fora. Então, a poesia é de 2016 e é cabo-friense, e a prosa que acompanha a poesia, ela é juiz-forana e ela é de 2021. Então, você vai encontrar esses 2 tipos de gêneros textuais, né, no livro. E aí, as coisas que foram acontecendo comigo, né, frustrações, coisas boas, coisas ruins, eu fui tudo jogando no papel, mas eu estava tão alucinado que quando eu escrevia, né, eu estava tocado efetivamente pela musa, né? Eu estava num estado alterado de consciência, eu estava assim com uma energia circulando no meu corpo. Eu escrevi todos esses poemas nesse estado. Tanto é que eu nunca mais escrevi depois disso, porque eu não tive um ano tão visceral quanto aquele. E aí o que acontece? O que eu acho que é interessante da poesia, desse tipo de poesia? Porque esse tipo de poeta, o poeta que escreve do chão da existência, né, o poeta de risco, ele não deixa de ser um transmutador, ele não deixa de ser um alquimista, né, porque ele pega coisas tristes, às vezes coisas lamentáveis, coisas trágicas, e transforma, dá uma bela forma àquilo, e coloca aquilo no papel de um jeito tão delicado, tão bonito, às vezes tão intenso, né, que ele consegue mudar, né, a percepção daquilo que aconteceu com ele. É igual Sartre diz, né? Não importa o que a vida faz com você, importa o que você faz com o que a vida fez de você, né? Então, é um jeito de transmutar a realidade, esse tipo de arte poética, e foi isso que eu fiz, sabe? Muito legal, Henrique. Olha só, pessoal, eu tenho que fazer uma coisa agora, senão depois o pessoal aqui me chama a atenção. Inscreva-se em nossos canais, ative as notificações. Hoje eu vou encontrar um Maurício Melo Júnior. Hoje à noite vamos ouvir música, beber vinho e tal. E ele é muito crítico do nosso canal. Ele diz que a gente presta um desserviço à cultura brasileira quando a gente divulga escritores que são considerados ruins.
Então, eu queria que você visse aqui o meu WhatsApp, está passando nessa tarja azul, entre em contato comigo, independente de você ser considerado um bom escritor, ruim, péssimo, quem vai decidir isso é o público do canal, que vai ler seus textos e vai decidir se você é bom, se você... Não sou eu. Eu não estou aqui para podar a difusão da arte e cultura. Não, eu divulgo todos, tá? Então tá aqui meu WhatsApp nessa tarja, tá? Você está gostando do Henrique? Todos os contatos do Henrique vão estar à disposição. Ele me envia, eu só copio e colo, vão estar à disposição na descrição desse programa, tá bom? Então você vai ter chance de entrar em contato com ele, enfim, o que ele me mandar, você entra em contato com ele, tá? E eu também quero dizer o seguinte, que eu sou um funcionário público federal aposentado. Então eu tenho uma grana, eu recebo uma grana, mas a minha grana está bancando o grupo de comunicação Cultura Alternativa e minhas filhas, como todos os filhos, têm enfrentado problemas, eu tenho que bancar elas, a coisa toda. Então, se você quiser fazer um Pix voluntário para nós, de R$1, de 2, de 3, de quanto você quiser, você entende? O nosso Pix é esse aqui, ó. Continuando nossa conversa, o tema agora é a arte de ensinar, e eu vou dedicar, nesse momento, ao meu querido pai, que faleceu há quase 20 anos, era um PhD em geociências, um indiano, PhD em geociências, falava 7 línguas, dedico a você, pai, onde você estiver. Nós tomávamos todas juntos, saíamos para... Era incrível a nossa vida, mas... tem a questão da vida que passa, né? E minha mãe é PhD em mineralogia. E quando eu entrei para o Serviço Público Federal, eu ganhava mais do que meu pai e minha mãe. Eu não entendo isso, sabe? Na UNB, eles foram professores titulares da UNB, tá? Então eu queria falar sobre a arte de ensinar. Eu nunca fui professor, mas eu acho que a remuneração do professor no Brasil é uma coisa complicada. E eu penso assim, eu penso o seguinte, quanto menos você remunerar o professor, mais chance você tem de se perpetuar no poder. Por quê? Porque aí você põe professores menos qualificados, alunos questionam menos, e aí você vai se perpetuando no poder. E aí você tem exemplos de estados em diversas regiões do Brasil que famílias se perpetuou no poder, e outros estados que as pessoas sabem ler, mas as famílias não se perpetuam no poder, até é difícil ser reeleito. Você está entendendo? Então, eu tenho um pensamento assim. Eu queria que o nosso professor falasse... outra coisa que eu queria relatar é que uma vez estava fazendo uma sauna e um professor me disse o seguinte: Anand, eu não dou nota baixa mais. Eu dou aula numa escola da periferia e quebraram os braços de um amigo meu. O aluno quebrou o braço, 2 braços de um professor amigo meu. Eu tenho medo de dar aula. Então, e também já ouvi muitas mães falando: eu vou na escola, vou dar uma porrada nesse professor, porque ele está questionando meu filho e está não sei o quê. Posto isso, eu queria que o senhor Henrique Celani falasse sobre a arte de ensinar no Brasil atual. Eu adoro esse assunto. Eu sou um crítico, quanto mais da escola tradicional, seja ela no Brasil ou fora do Brasil. Mas antes de falar da escola tradicional, eu quero falar o seguinte, que a própria palavra escola tem a ver com ócio criativo, com um espaço que separa os educandos do mundo, dos rigores do mundo produtivo e, inclusive, do mundo enquanto violência. Então, uma escola que não está separada da violência externa, uma escola que tem bala perdida, uma escola que tem tráfico, uma escola que tem uma série de problemas, né, de violência, né, na minha visão, fica impossível, quase impossível, de haver educação nesse lugar. Né? É uma escola refém de um sistema cruel, de uma sociedade violenta. A escola tem que ter muros, entre aspas, falando, muros metafóricos, né, para além dos muros físicos, né, que permite que ali o menino esteja integrado, né, a uma atividade criativa sem ter preocupação com o mundo externo.
Essa é uma concepção possível de escola. Uma vez que o mundo externo violento entra na escola, acabou essa relação, né? Então a gente tem que ter muito carinho com as escolas do Brasil, sobretudo com as escolas da periferia. Tem que ter política públicas de várias áreas, né? Não só da educação, mas de transferência de renda, de acesso. Enfim, é um problema hiper complexo, né, Anand? Agora, sobre a escola tradicional, pega uma escola no melhor bairro, uma escola que não tem problema de violência, etc. Se a escola é feita nesse sistema tradicional, em que o professor ensina, passa conteúdo, e o aluno aprende, absorve o conteúdo, eu sou um crítico desse tipo de fazer pedagógico. Por quê? Porque a tecnologia revolucionou o contato das pessoas com a informação. Então, olha só, hoje você pode pegar qualquer disciplina, física, biologia, matemática, história, e você vai no YouTube e você tem aulas, né, do ensino médio, dos conteúdos do ensino médio, com qualquer uma dessas matérias, com professores doutores, com professores que têm recursos que, inclusive, eu não tenho enquanto professor na sala de aula. Então, tipo assim, se a escola antes detinha o monopólio do lugar da transmissão do saber. A escola era o lugar onde eu frequentava a biblioteca, a escola era o lugar onde o professor me ensinava. Hoje a biblioteca está na mão, está no celular. E o professor também está no celular. A escola não tem mais o monopólio da transmissão de informação. Então, na minha opinião, a escola tem que desistir desse espaço, né? A escola tem que acontecer na escola uma coisa, uma relação que só pode acontecer na escola. Na minha opinião, duas coisas: criação, espaços de criação e espaços de gerenciamento. A escola, para mim, tem que ter espaços de criação e espaços de gerenciamento. Vou dar exemplos. Gerenciar uma horta, gerenciar um brechó, gerenciar o caixa do brechó, fazer prestação de contas, publicizar tudo que entra, tudo que sai. Todas as tomadas de decisões do futuro daquele espaço, publicizar. E tudo organizado pelos alunos. Então, aí você treina trabalho em equipe, você treina responsabilidade fiscal, você treina manuseio de dinheiro, você treina um monte de habilidades, né? Que o mundo do século XXI está pedindo desses meninos. Espaços culturais, uma banda, um espaço de teatro, um espaço de dança, uma oficina mecânica, uma oficina para montar uma bicicleta, uma oficina, uma sapataria. Né? Você pode trabalhar conceitos da física, conceitos da matemática numa oficina de bicicleta, entende? Então, tem que ser um espaço em que o aluno crie, um espaço de poesia, um espaço de leitura e escrita criativa, né? Um festival de música. A escola tem que ser também lugar de celebração, Anand. Tem que ser, a escola não pode ser muito séria, embora há uma seriedade no trabalho da escola. Mas a escola não pode ser, na minha visão, 100% séria. A escola tem que ter seus espaços de celebração, de apresentação do que a comunidade produz, a comunidade local produz. Né? Eu sou um cara que vai muito pela arte, né? Vai muito pela poesia, vai muito pelo teatro, vai muito pela escrita criativa. Tem um clube de debates dentro da escola, os meninos exercerem, irem ao microfone. Tipo assim, o menino tem que ter protagonismo, ele tem que ter ação, ele tem que ter espaço, produzir um canal na internet, gerenciar esse canal, produzir conteúdo da escola para fora. Eu acho que a escola do século XXI está muito mais ligada a esse tipo de coisa do que a transmissão ao CUSP, ao GIS, ao professor no quadro negro escrevendo. Isso, para mim, é coisa do passado, Anand, sabe? A escola tem que se transformar. Mas é o que você falou, né? Só para encerrar. Já tiraram tanta coisa do professor, em termos de remuneração, que o último espaço de poder do professor, que é essa aula tradicional, esse professor que exerce poder na sala de aula, às vezes o próprio professor tem resistência de que tirem isso dele também, né? Então, é um tema bem delicado, complicado. Talvez alguém possa me atirar pedra, algum defensor da educação tradicional, mas eu tenho um pensamento bem progressista quando o assunto é esse tema, sabe? Pessoal, se você estiver gostando, coloca aí nos comentários. Outra coisa, você é aluno do Henrique, não entra, diz que ele é bonito e vai embora. Não. Porque o algoritmo do YouTube entende como esse papo aqui não tem nada a informar. Você tem que pelo menos ver mais da metade do programa. Gidu Saldanha, você é culpado de uma coisa importante. Eu sou heterossexual, eu sou apaixonado pela Agnes Adulsumiri, mas eu estou apaixonado pelo Henrique Celani. Porra, o cara é inteligente. Olha, a próxima questão que nós vamos começar é inteligência e informação. Vou te contar uma história. A Agnes, minha mulher, ela é absolutamente inteligente numa área que eu não sou não tenho essa percepção, que é a área da tecnologia. Ela
Olha, outro dia, para a gente tirar um visto na Embaixada Americana, às vezes a gente precisa contratar uma. Ela fez tudo. Ela tem uma percepção incrível. E ela tem informação. Eu me lembro quando faleceu o candidato a presidente, Campos, lá de Pernambuco, o avião caiu e tal. E ela foi a primeira a me informar, ela está sempre à frente na informação. Toda a pauta do Cultura Alternativa é feita por ela. Então, eu admiro muito pessoas inteligentes e informadas. Se você discorda de mim, dizendo que eu sou um babaca por admirar pessoas inteligentes e informadas, coloca aí nos comentários. Isso é super importante. Mas que o Gidu Saldanha é culpado de uma nova paixão na minha vida, que é esse tal de Henrique Celani. Eu vou confessar uma outra coisa para você. Quando eu entrei aqui no estúdio, ele estava com a cara assim, cara. Aí eu falei, porra, esse bicho deve ser chato para dar com pau. Você tá entendendo? Ele tá com a cara assim, tão de saco cheio, sabe? E, porra, começa o programa e o cara dá um show desse. Porque eu almocei recentemente, eu tava com barriga cheia. O cara dá um show desses. Ele, olha, duas coisas que eu guardei. O professor não pode ser o sol e os alunos, vamos dizer, figura sem luz. Puta, que frase é? Eu vou escrever alguma coisa sobre isso hoje. E a outra coisa são os muros da escola metafóricos e os muros físicos. Cara, eu vou escrever alguma coisa sobre esse troço hoje. Eu fiquei encantado com essas duas frases, esses dois posicionamentos. Henrique, eu queria pedir seu posicionamento e eu vou te confessar, queria conversar 2, 3 horas com o Henrique, mas o StreamYard, que é essa local que a gente está gravando, essa plataforma aqui, depois que sair na TV Cultura Alternativa, em primeira mão, eu vou colocar em 10 páginas do Facebook essa entrevista. Então, a entrevista não pode passar de 1 hora, porque o pagamento que eu faço para o StreamYard é um pagamento que dá R$2.000 por ano, mas se passar de 1 hora, o StreamYard não distribui para o Facebook. Entendeu? Entendi. E no Instagram não sai. No Instagram, tudo é difícil no Instagram. Então, o tema agora seria inteligência e informação e depois é a conclusão do programa. Tá? E aí o Henrique, você que está aí, não deixa de ficar, porque se o Henrique veio falar sobre um tema específico e eu não perguntei, ele vai falar. Na conclusão, ele vai falar o que ele quiser. Ele não vai sair desse programa dizendo o cara não perguntou isso, o cara não perguntou aquilo, o cara não perguntou porra nenhuma. Não, ele vai sair numa boa, tranquilo. Então, eu só concluir. Inteligência e informação. Eu já falei que eu estou apaixonado pelo Henrique Celani, que, na minha visão, ele é informado, mas se você tem informação e não raciocinar sobre a informação, é uma merda. Você tem informação e ser inteligente, questionar, raciocinar, formar uma tese, aí é bacana. E o Henrique está me passando tudo isso e eu sou apaixonado por pessoas inteligentes e informadas. A palavra é sua sobre inteligência e informação. Uma característica do capitalismo que produz os produtos que a gente consome é revolucionar as bases produtivas, porque assim você pode produzir novos produtos e as pessoas continuam consumindo. Só que isso chegou numa de tal maneira vertiginoso, né? Sobretudo agora na era das redes sociais, das tecnologias digitais, que diariamente tecnologias novas vão surgindo. E aí as pessoas mais idosas, mais antigas, né? A minha geração para trás, têm uma dificuldade muito grande de se adaptar a mudanças tecnológicas que são diárias, né? E essas pessoas, de certa maneira, são rejeitadas pelo sistema, né? Pelo sistema produtivo. Eu estava lendo um artigo, tem um conceito muito legal que é de nativos digitais e imigrantes digitais. Anand, eu e você somos imigrantes digitais. Nós nascemos na era analógica. Eu sou de 84. Meu primeiro videogame foi o Atari. O Atari é de joystick analógico. Eu tive um Atari, Anand. Eu tive um Atari. Isso em 87. Eu tinha 3, 4 anos de idade, eu tive um Atari. Quer dizer... Henrique, é só um minuto. Os primeiros livros que eu publiquei eram no mimeógrafo, tá? Só para falar isso, vai lá. Então, eu nasci na era pré-internet, eu nasci na década de 80, né? E o povo para trás também, somos analógicos, né? E aí o que aconteceu? A partir de 95, 96, a internet foi chegando para ficar e revolucionou a vida da gente, os meios digitais, o celular, enfim, né? E aí tem pessoas que já nasceram
nesse tipo de tecnologia, são chamados os nativos digitais. O que o autor explica no artigo? Que os nativos digitais, eles têm uma facilidade inata, né? Porque já nasceram nesse meio, desde crianças mexeram com tablets, eles têm uma facilidade de manusear, de entender essa lógica, essa linguagem, que nós imigrantes não temos com tanta facilidade. Né? A sua esposa, a Nandi, ela é uma imigrante digital, mas ela tem uma facilidade. Mas tem gente, igual eu, por exemplo, eu não tenho tanta facilidade com o computador, entende? Tem coisas que eu agarro, cara. E aí a relação professor-aluno se inverte, né? Porque quando o tema é tecnologia digital, os meus meninos sabem mergulhar na web muito mais do que eu e sabem usar aplicativos muito mais do que eu. Quem é o professor e quem é o aluno? Eles me ensinam, o Anand. Eles me ensinam, né? Não tem, ninguém sabe, ninguém é absoluto. O Sócrates falava, só sei que nada sei. Aquele que acha que sabe tudo não sabe, ele é um sabichão, sabe? Então, tipo assim, eu não sei tudo de aplicativos. Os meninos mexem com aplicativos e fazem coisas incríveis na sala. E aí eu fico perguntando para eles como que faz. Eles são os professores e eu me torno um aluno. E para mim tá tudo bem. Tem que ser uma relação de mão dupla, a relação com os meninos, Anand, sabe? Eu não quero ser carrasco, eu não quero ser o demiurgo de ninguém, né? O Deus artífice de Platão, não. Aquele cara que está ali para formar vocês, não. A nossa relação é uma relação de mão dupla. Tem coisas que eu sei, mas tem coisas que vocês sabem. Tem coisas que eu não sei, né? E tem coisas que vocês não sabem. A gente está numa relação de troca, né, Anand? Por isso que eu acho que prova é uma coisa muito cruel. Prova é um açoite do professor, né? Eu sou meio no ensino médio, meio contrário à prova. Isso é uma coisa minha. O professor que opta por dar prova não tem problema, né? Isso é só uma coisa minha, tá, Nath? Tipo assim, a informação... Vou fazer uma pergunta para você sobre isso. Vai. O aluno, quando ele percebe... O meu pai, nas geociências, ele entregava a prova, ele passava a prova e você podia resolver em casa, onde fosse. Isso, tem uma relação mais light, né? Você tinha que elaborar teses, e você só conseguiria elaborar aquela tese sobre uma questão X da geologia se você estudasse para dar com pau. Não ia ter jeito, entendeu? Eu me lembro, tinha um aluno dele chamado Antônio Celso, que era um gênio. Aí ele dizia, já faleceu também e tal, ele dizia assim, esse cara ele é genial porque ele elabora uma tese. E os outros não, a gente vê que copiaram, entendeu? Então é muito interessante isso que você está dizendo, muito bacana. Anand, a tecnologia veio para modificar nossa relação com o conhecimento, sabe? Ignorar isso é dar um tiro no pé, né? Ou então um tiro na cabeça. É um suicídio intelectual. Henrique, são 47 minutos e 30 de gravação, eu não posso deixar passar de 1 hora. Então eu vou concluir da seguinte forma. Mas você conclui, depois é você, a palavra é sua para falar o que quiser. Aí tem 10, eu vou te informando aqui. Eu acho que você está vendo aí, não está vendo aqui em cima? Estou vendo, 47,50. Isso, beleza. Então pronto. Olha só o que o Henrique me mandou. Eu falei assim, Henrique, me manda 5 itens aí, e eu juro para você, aluno que está assistindo aqui, que eu vou falar sobre esses itens, só que eu vou ficar mudo, tá? Que é o seguinte, item 1, a tragédia grega segundo Nietzsche. Quando nós fizermos esse programa, eu vou ficar mudo. Só o Henrique vai falar. 2, eu vou até chamar o Gidu para esse programa, para ver o que vai ser legal, vai ser legal de fazer um 2, o belo e o sublime em Kant. Eu vou tentar estudar alguma coisa para poder falar alguma coisa. Você entende? Mas vou muito mais ouvir. Ontem eu ouvi nessa palestra que eu fui que a gente tinha que escutar, muito mais escutar do que falar. E eu vou escutar e prometo para você esse programa. 3, metodologias ativas de ensino. Aí acho que... A gente falou um pouco, né? Falou, tá? Sabe? 4, livro, poesia, queimadas de sal, tá? Acho que a gente falou também. O 5 a gente ainda não falou, cara, que é o canal Filosofia em Óculos, que eu vou seguir agora. Eu vou passar a seguir. Filosofia com óculos, Anand. Desculpe, perdão. Eu tô com 61 anos, estou com a vista mais ou menos. Filosofia com óculos. E eu queria agora, aí, você tem aí, você está vendo o tempo aí, tá? Que você falasse o que você desejar, falando, inclusive, do canal Filosofia com Óculos. Então, eu vou fazer o fecho, eu vou falar um pouco... Peraí, só um minuto. Gidu Saldanha
você está convocado para esse próximo programa com o Henrique, que esse cara é espetacular. E escreva, pessoal que está assistindo, escreva nos comentários se você achou o Anand Rao um besta, se você achou o Henrique Celani outro besta, ou se você achou ele genial, inteligente, e eu também. Escreve aí, porque é importante, o algoritmo do YouTube vai sentir que você participou, essas coisas todas, tá? A palavra é sua, Henrique. Então, Anand, eu vou falar um pouco do canal e vou terminar com uma citação do próprio Nietzsche, né? Porque eu sou afeito a algumas citações do Nietzsche. Nietzsche foi um frasista de mão cheia e tem frases dele e parágrafos que, para mim, são sensacionais, né? O canal se chama Filosofia com Óculos. Na verdade, é filosofia com óculos, porque eu uso óculos, não estou usando agora, mas eu uso, né? E filosofia como óculos, filosofia como lente a partir da qual você enxerga o mundo, né? Então, uma filosofia como categorização do mundo, né? Colocar cada coisa na sua parte. A harmonia é o quê? É o lugar da parte no todo, um belo lugar da parte no todo, né? Então, a filosofia tem muito a ver com harmonia para mim. O canal é o seguinte, eu comecei esse canal por causa do Jiddu Saldanha, tá? Eu comecei esse canal em março desse ano, ou fevereiro desse ano, por causa do falecimento de uma galinha de estimação aqui do sítio. Um gavião pegou uma galinha e eu tratei de um tema nietzschiano, que é o amor fati, amar o destino, né? Amar, inclusive, coisas ruins que te acontecem. Isso é um conceito do Nietzsche. Né? E aí o Nietzsche fala para mim, ame a morte da galinha, que era seu animal de estimação. Um gavião pegou a galinha, né? E aí eu comecei o canal com essa cena da galinha, sabe? Eu transformei o episódio da galinha, que foi um episódio triste, em reflexão filosófica, e aí o canal começou. Então, tem vários quadros no canal, os quadros têm números diferentes de vídeos, né? O primeiro quadro, que é a Filosofia de Mascar, ele não tinha edição e não tinha vinheta. Com o passar do tempo, eu consegui uma vinheta, eu consegui edição. Os vídeos hoje são muito mais profissionais, eu comprei microfone, coisas do tipo, né? E o canal está crescendo, crescendo. Ele ainda é um canal pequeno, mas ele tem chance de ser um canal bem bacana de filosofia. E a gente agora está com um quadro super novo, que já está com o primeiro vídeo. O quadro se chama Zona Cinza, e é um quadro protagonizado por 3 pessoas. Eu, que sou professor de filosofia, o professor Fernando Henrique Guisso, que é doutor em sociologia, e o professor Wagner Guimarães, que está terminando o mestrado em literatura. Ele estuda masculinidades, né? Então, a gente está... O que a gente faz? Qual que é a ideia do Zona Cinza? Pegar filmes, séries, livros da cultura pop e analisar o que essas obras dão a pensar com 3 lentes. A lente da sociologia com o Fernando, a lente da filosofia comigo e a lente dos estudos literários com Wagner. Então, a gente já gravou vários episódios, eles estão todos sendo editados, e agora, semanalmente, esses episódios vão para o ar. Na verdade, é quinzenal. Os vídeos são grandes, mais de 1 hora de duração, então o que a gente vai fazer? Uma semana tem o vídeo, na outra semana tem os cortes do vídeo. Aí, na próxima quinzena, tem um vídeo novo, e aí, na primeira semana, na segunda semana, os cortes, e a gente está seguindo assim. A gente vai lançar agora, semana que vem, o Pantera Negra, porque a gente vai, inclusive, assistir o Pantera Negra 2, né, o Wakanda Forever, e a gente vai lançar um vídeo sobre o Pantera Negra 2, e aí vai aparecer a questão da representatividade da comunidade negra, a questão do colonialismo, enfim, várias questões que o filme levanta, né? Para fechar a nossa conversa, Nath, eu queria aqui, se você me permitisse, ler um parágrafo do Nietzsche, um parágrafo que se encontra num livro chamado Et Homo, Eis aí o Homem, tá? E o Nietzsche, numa parte chamada Por que sou tão sábio, escreve o seguinte: os anos em que minha vitalidade foi mais débil foram os anos em que deixei de ser pessimista. O instinto de autorrestabelecimento me proibiu uma filosofia da miséria e do desânimo. E é nisso que se reconhece, no fundo, que a vida deu certo. No fato de um homem bem educado fazer bem aos sentidos. Ele não acredita no infortúnio nem na culpa, ele sabe esquecer. Ele é forte o suficiente a ponto de fazer com que tudo tenha que vir para o seu bem. Vá lá, eu sou a antítese de um doente, pois acabei de descrever a mim mesmo. Toda vez que eu leio essa citação do Nietzsche, eu fico arrepiado, porque o Nietzsche foi uma pessoa muito doente do ponto de vista fisiológico. Ele tinha muitas dores de cabeça.
E as dores de cabeça dele duravam semanas, né? E ele se proíbe uma filosofia da miséria, uma filosofia da culpa, uma filosofia da prostração. Não, ele é o cara que afirma a existência, mesmo com seus problemas mais difíceis, né, e inquestionáveis. Ele é o cara que afirma a vida, né, por excelência. Não uma vida futura, né, no paraíso, não. A vida boa para ele tem que acontecer aqui e agora. Uma frase dele é viver a vida no mundo da vida. Viver a vida no tempo da vida, que é o presente, né? Esquece o passado, esquece o futuro. Ele é muito estoico. Viva a vida no mundo da vida, viva a vida no presente, né? Um homem assim é um homem que faz bem aos sentidos. Eu espero que eu possa ter feito bem aos sentidos, a audição e a visão de quem conseguiu escutar a gente nesses 60 minutos. Eu agradeço. Perfeito. Olha só, pessoal, agora uma farrinha agora. Vou colocar uma imagem aqui que me causou espécie. Eu conversei com minha mulher e tal. Olha a foto que o cara mandou para eu divulgar aqui. Aí eu botei um pássaro, porque eu falei, porra, os caras vão conversar sobre filosofia, vão devagar, vão não sei o quê. É essa foto aqui, ó. Eu queria que você fizesse uma análise da foto do Henrique. Eu não entendi. O que está passando essa foto? Que ele é um roqueiro? Não, ele está meio sorridente, assim, meio assim, sal de lado, sabe? E eu botei um pássaro porque eu pensei, vamos conversar sobre poesia e não sei o quê, vai tudo ser uma divagação e tal. Quem errou? Eu errei, Henrique errou, ou ninguém errou, tá tudo certo. Fala para mim aí nos comentários sobre essa imagem que eu coloquei, sobre a foto que o Henrique me mandou. Eu quero muito sua opinião. Henrique, muito obrigado, cara. Eu sou muito farrista, sabe? E no início eu te confesso, quando a gente conversou antes de começar o programa, confesso ao vivo aqui, fiquei até com medo. Falei, pô, acho que eu vou apanhar hoje aqui. Você entende? E só passei a te admirar tanto, cara. Esse Gidu Saldanha é um cara que mexe com minha vida. Gidu é um cara do bem, ele é um cara que une pessoas. Ele sempre fez isso a vida inteira. Ele sempre fez isso. Eu estou combinando um programa com o Gidu Saldanha falando sobre harmonia entre os homens, porque ele tem postado muito material, querendo uma harmonia maior entre os homens, e a gente teve agora uma eleição muito complexa, com muita situação complicada, você entende? E vai ter esse programa, fica de olho aí no canal. São 2.000, eu acho que mais de 2.000 entrevistas, shows, sarau, tem na TV Cultura Alternativa, e todos os canais do Henrique vão estar aqui embaixo, tá? Obrigado a você que assistiu, tem que terminar rápido, então vou botar para poder mandar o programa para o Facebook depois, tá? Valeu, vou botar logo na vinheta e tchau, valeu. TV Cultura Alternativa é a sua TV Cultura Alternativa, é onde você se vê. Cultura Alternativa, aqui é a sua TV Cultura Alternativa, TV Cultura é onde você se vê, você manda aqui na pauta, a pauta é você. TV Cultura Alternativa, TV Cultura Alternativa é onde você se vê, a sua TV. TV Cultura é onde você se vê.